Sob quais parâmetros podemos pensar o narrador no mundo de hoje? Este mundo em que a história pulou da torre, desterrou os barões assinalados, olhou bem ao redor e foi lavar acúmulos de roupa suja escondidas no subsolo. Ou será que afirmar isso já não cabe mais no nosso real atual? Qual é o papel da história, do arquivo, da memória, neste mundo nosso de hoje em dia, no qual a seletividade dos fatos se mostra tão rotineira? Não somos nós também narradores? Não acatamos também nós narrativas como se fossem tijolos com os quais montamos nossa realidade imaginada? Como pensar o narrador em um mundo no qual todos formulamos nossa própria dose de autoficção e metanarrativa em status e stories de redes sociais que se propõem comunidade, criando novos sentidos para o compartilhar? Compartilhamos experiências, opiniões, conhecimentos, sustentamos narrativas a partir de nossas subjetividades. Isso nos aloca num devir histórico ou nos desloca? Como estamos nos elaborando estética e eticamente enquanto sujeitos que narram experiências em primeira pessoa e enquanto sujeitos coletivos? Pode o subjetivo colorir a história? Ou isso a tornaria ficção? E qual é o papel da ficção no nosso mundo de hoje, no qual o fake news norteia o nosso cotidiano, inclusive político, e os discursos dos representantes recorrem cada vez mais a fábulas e imaginários controlados? Enquanto a ficção estricta, a ficção científica, os romances são cada vez mais requeridos e necessários para o entendimento do geotempo no qual nos movemos. Quais histórias hoje nos instiga, nos explica? Quais nos conecta, nos desorganiza? Quais nos remove do lugar e nos permite experiências de outros centros, outras sensibilidades? Qual é o lugar da escrita em um mundo em que, acima de quase tudo, disputamos narrativas, significados? E ainda, quais arquivos hoje nós estamos produzindo para que o futuro possa decantar uma história de potências e presenças, e não essa de apagamentos, segredos, soterramentos e suspensões? Quais arquivos do passado nós assumimos hoje para produzir um presente mais possível? As narrativas que acolhemos e que reproduzimos hoje contribuem para a quebra de silêncios com os quais a história construiu o seu legado? Ou apenas fortalecem redes intermináveis de ficções? O tráfico de negros iniciou-se no ano de 1515, terminou no ano de 1888. Os negros foram escravizados durante quase 400 anos. Quando o negro envelhecia, ia pedia esmola no campo. Os que podiam pedir esmolas na cidade eram só os mendigos oficializados. A câmara dava uma chapa de metal com um número, depois de examinado pelo médico e ficar comprovada sua invalidez. E o mendigo não podia emprestar dinheiro a juro, eram fiscalizados. Minha mãe lavava roupa por dia e ganhava 5.000 réis, levava-me com ela. Eu ficava sentada debaixo dos arvoredos. O meu olhar ficava circulando através das vidraças, olhando os patrões comer na mesa, e com inveja dos pretos que podiam trabalhar dentro das casas dos ricos. Um dia, a minha mãe estava lavando roupa. Pretendia lavá-la depressa para arranjar dinheiro e comprar comida para nós. Os policiais prenderam-na. Fiquei nervosa, mas não podia dizer nada. Se reclamasse, o soldado me batia com um chicote de borracha. A notícia circulou. A Cota foi presa. Por quê? Quando meu irmão soube que a mamãe estava presa, começou a chorar. Rodávamos ao redor da cadeia, chorando. À meia-noite resolveram soltá-la.
ficamos alegres. Ela nos agradeceu, depois chorou. Eu pensava, é só as pretas que vão presas. Pensar em Carolina Maria de Jesus e em sua escrita é pensar em qual é o poder da narrativa. O que requer pensar em qual é o poder da história? Pois a história, como narrativa organizada em arquivos visíveis, possui a grande função de guardar não apenas eventos, mas experiências, significados que conectam territórios, que nos conectam no tempo e com os pertencimentos que compartilhamos enquanto sociedade. A narrativa de Carolina alcança a enunciação da memória coletiva, porque narra a condição dos negros na sociedade rural nas primeiras décadas da República, e também subscreve o índice autobiográfico, pelo qual ela compõe sua genealogia, começando por aquele que é o princípio formador de sua identidade, inclusive de sua identidade de narradora, o avô, que era um contador de histórias muito respeitado na comunidade. O avô de Carolina, apelidado por ela Sócrates africano, foi escravizado e lhe contou muitas histórias da escravidão. As textualidades de Carolina Maria de Jesus abrem caminhos para a nossa reflexão sobre o direito à escrita, o direito à ficção, o direito à autorrepresentação e o direito à história, tomada por ela como um território para a vida comum, coletiva. Essa inscrição se realiza principalmente em sua obra Um Brasil para os Brasileiros, publicada póstumamente no Brasil com o título Diário de Bitita. Os cadernos que compõem Um Brasil para os Brasileiros foram escritos por Carolina, muito provavelmente, mais próximo ao final de sua vida, quando ela já vivia em Parelheiros. Os originais foram entregues a duas jornalistas francesas que estavam coletando materiais para a publicação de um livro sobre escritoras do Brasil na França e a foram entrevistar. Após a pesquisa, Clélia Pise e Marivonne Lepouge levaram para a França originais de duas escritoras, Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. O livro de Carolina foi traduzido para o francês e publicado em 1982 com o título Diário, dado o sucesso que Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, alcançara na França. Diário de Bitita, finalmente publicado no Brasil pela editora Nova Fronteira em 1986, é uma tradução do texto em francês. Reproduz, portanto, a edição que foi feita dos manuscritos de Carolina na França. No âmbito da literatura brasileira, Diário de Bitita é um livro de muito relevo, pois apresenta uma formulação narrativa para a experiência histórica do sujeito negro no Brasil depois de 1888 e durante os primeiros tempos da República, sendo um dos raros textos literários brasileiros em que o período pós-abolição foi elaborado narrativamente por um autor negro. Alguém que fala de si em primeira pessoa e que conta a história de sua comunidade a partir do filtro da memória. Sendo o fio da narrativa sustentado pela memória, o texto é costurado por linhas que também são autoficcionais, pois há nele um atravessamento entre escrita de si e escrita da história, resultando num roteiro que elabora narrativamente as memórias de Carolina menina, recompondo a infância em Sacramento e a juventude nos arredores do interior mineiro nas primeiras décadas do século XX. E seguindo até as vésperas de sua chegada à capital de São Paulo em 1937, palco das experiências narradas em Quarto de Despejo. Concentrando uma síntese narrativa que mostra a manutenção das estruturas escravocratas após o término da escravidão, a partir da narração do cotidiano de Bitita e de sua comunidade, a narrativa desnuda o mundo social regido por uma dinâmica racializada, dividida entre sujeitos configurados pela razão colonialista. Um ordenamento no qual os resquícios e funcionalidades coloniais seguiam em amplo andamento.
aspectos históricos dos primeiros tempos da República, como a substituição da mão de obra afro-brasileira pela estrangeira, os primeiros acessos de crianças negras à escola, as relações de apadrinhamento, o sistema de colonato, o encarceramento de pessoas negras, etc., compõem as memórias textualizadas na narrativa, alçando-as à enunciação da experiência histórica negra no pós-abolição. Muitos episódios da narrativa acentuam a arbitrariedade da punição que pessoas negras sofriam. Passagens em que a narradora nos mostra mulheres negras sendo presas sem razão, ou melhor, dentro de uma racionalidade racista, e a permanência do chicote, macro símbolo da opressão dos senhores. No ano de 1925, as escolas admitiam as alunas negras. Mas quando as alunas negras voltavam das escolas, estavam chorando, dizendo que não queriam voltar à escola porque os brancos falavam que os negros eram fedidos. As professoras aceitavam os alunos pretos por imposição, mas se o negro não passava de ano, as mães iam procurar as professoras e diziam: a senhora não deixou meu filho entrar no segundo ano porque ele é negro, mas ele já sabe ler e escrever o ABC. Os filhos de Júlio Borges passaram de ano, as netas de José Afonso também. Se eu pudesse, com mau olhado, estragar a vida de uma professora como a senhora... As professoras não respondiam, compreendiam que havia mentalidades opostas. Uma pessoa culta e uma pessoa inculta não chegavam a uma concórdia. Elas diziam que toda profissão tem seu lado negativo. Depois exclamavam: os abolicionistas, vejam o que fizeram. Essa gente agora pensa que pode falar de igual para igual. Eu, na época da abolição, tinha mandado toda essa gente repugnante de volta para a África. O texto memorialístico realça um quadro social e político onde a raça era a categoria central que organizava a pertença ou não do sujeito à nação. A ampla exclusão do negro ao status de cidadão após 1888 é narrada por meio de diversos aspectos, passando pelo analfabetismo da população, a permanência do trabalho escravo, a dificuldade de acesso a equipamentos públicos de forma geral, o racismo sistêmico. A narrativa enreda hierarquias de gênero, raciais e de classe, movimentando o interior dos processos históricos de sujeição e enfrentamento continuados desde a escravidão. Como uma colcha de retalhos, esse enredamento costura e exige do leitor um olhar interseccional acerca dos lugares de dominação e o que os mesmos significavam dentro do jogo de forças sociais que sustentava hierarquias e desigualdades. A questão da imigração europeia é outro ponto de relevo apontado pela autora para iluminar a condição de estagnação social do negro como resultado de um investimento da nação. Minha tia Claudimira trabalhava para os sírios que vinham como imigrantes para o Brasil e aqui conseguiam até empregadas. Ganhava 30 mil reais por mês para lavar a roupa, passá-la, cuidar das crianças, da casa e da cozinha. Pensava, por que será que eles deixam a sua pátria e vêm para o Brasil? E dizem que o nosso país é um pedacinho do céu. Não havia motivos para odiá-los, porque gostavam do país e não perturbavam. Pensei, será que o Brasil vai ser sempre bom como eles dizem? Por que será que o estrangeiro chega pobre aqui e fica rico? E nós, os naturais, aqui nascemos, aqui nós vivemos e morremos pobres. Ouvia dizer que os estrangeiros que já estão há mais tempo no Brasil auxiliavam os patrícios pobres, que os brasileiros ricos não auxiliam o brasileiro pobre, que não confiam. Os estrangeiros não vinham pobres, eles não eram analfabetos e dominavam o comércio, e os brasileiros analfabetos não tinham condição de progredir. Minha tia levava o quibe para nós comermos e dizia que os sírios socavam a carne no pilão e nós dávamos risada. O brasileiro não conhecia a lentilha e dizia que era o feijão dos turcos. Se perguntasse, o senhor é turco?
Não, eu sírio, turco não presta. Pensava, que mundo é este? Um mundo que para viver nele é necessário ter um estoque de paciência. O japonês diz, chinês não presta. O chinês diz, japonês não presta. O branco diz, amarelo não presta. O branco diz, negro não presta. O negro diz, amarelo não presta, o branco também não presta. O branco criou a alta sociedade. Lá não entra o negro. Só a terra é que não tem orgulho. No mundo, a humanidade nasce e morre. Quando o homem está vivo, vive com os cereais que saem da terra. E quando morre, vai para o seio da terra. Ela não fala, mas é sábia. A falta de conhecimento do mundo letrado é visto por Carolina e por Bitita como um problema central, responsável por manter um estado inalterável de desigualdades entre brancos e negros, entre cidadãos brasileiros e subcidadãos subbrasileiros. O fato da narrativa ser composta na forma de um caderno de memórias potencializa a estética do corta-silêncio, da qual emergem contramemórias coloniais. Como eu disse antes, Diário de Bitita é tecido como uma coxa de retalhos, costurando diversos pedaços de histórias e vivências de pessoas que juntas formam um quadro social complexo no qual é possível apreender a configuração do Brasil pós-colonial através da fala do sujeito negro. Memórias situadas numa primeira pessoa performática e linearmente composta, pois na edição que temos no Brasil, traduzida do livro em francês, segue-se uma organização da vida em capítulos, capítulos de um cotidiano permeado pela diferenciação social, o racismo estrutural e a violência em diversos níveis. Diário de Bitita pode ser conjugado a partir de 3 grandes matérias interligadas, interdependentes e consequentes. O racismo, atuante como sistema organizador da vida de negros e brancos. A colonialidade, moto contínuo entranhada nas instituições, na economia e nas subjetividades, resultando dos 2 pontos primeiros, o corolário da não assimilação do sujeito negro à nação, reivindicada por meio dos discursos que se cruzam no narrado. Todo esse conhecimento e debate com os silêncios da história é arquitetado por Carolina Bitita por intermédio das histórias de vida de sua família e de mais pessoas do lugar, vidas cartografadas por ela em sua narrativa. O livro nos ajuda a perceber a potência da história como uma instância da vida, e os arquivos que guardamos, os guardados que são heranças muitas vezes ocultas, os baús das nossas avós, nossas memórias, são narradas como linhas de fuga, são possibilidades de retomarmos fios partidos, de reelaborar o passado para que o presente se torne viável. Aquilo que nós chamamos história do Brasil são também as histórias dos brasileiros, as histórias de vida dos brasileiros, as histórias comuns que compartilhamos. Carolina Maria de Jesus tem muito a ensinar nesse sentido, principalmente em seu livro Diário de Bitita, cujo nome original, dado por ela, era Um Brasil para os Brasileiros.